O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está falando, vamos ouvi-lo ao vivo. Até aqui em relação ao enfrentamento da pandemia e, fundamentalmente, qual é o prognóstico, o cronograma que se tem, que é uma dúvida que eu quero também esclarecer, o que é que nós podemos esperar de prognóstico do Ministério da Saúde em termos de imunização da população. Em quanto tempo, quantas pessoas serão alcançadas, qual é o planejamento do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde em relação a esse tema. Tem que ter vacina rápido para a população? É fundamental que haja a vacina o mais rapidamente possível, é o que mais a sociedade espera, é o que o Senado da República exige e vamos buscar essa solução, obviamente, num ambiente de diálogo, de respeito recíproco, mas com eficiência na solução desse problema. Presidente, hoje o presidente da Câmara falou em pressa, cobrou do ministro Paulo Guedes que se tem uma solução vinda do Executivo para o auxílio emergencial, para essa retomada da assistência. Deu um tom de que a situação está ficando crítica, que é preciso e que não pode se vincular isso a PECs, a tramitação de PECs. Qual que é a sua avaliação nesse momento? Eu continuo com a mesma percepção de que são coisas independentes, porém igualmente importantes. As propostas de emenda à Constituição estabelecem um protocolo fiscal, uma sinalização de responsabilidade fiscal no Brasil. É, obviamente, uma prioridade do Senado, deve ser também da Câmara dos Deputados. Essa é uma realidade e nós não vamos fugir dela. A outra realidade, que é realmente aflitiva, que é do anseio daquelas pessoas que estão vulnerabilizadas, extremamente necessitadas nesse momento, de ter o socorro do Estado. Eu acho que essa é uma sensibilidade que não tem só o Senado e a Câmara. O governo federal também demonstrou ter. O que resta agora saber é qual o formato que se pode ter e esse é um papel que todos nós temos que cumprir. Hoje pela manhã eu recebi um telefonema do ministro Paulo Guedes, buscando uma agenda e vamos pretender fazê-la o mais rapidamente possível depois dessa sessão do Senado, para que a gente possa então colocar as equipes reunidas, ainda que seja necessário avançar pelo feriado aí do Carnaval, pelo momento do Carnaval, para poder as equipes encontrarem um caminho técnico com fundamentos econômicos para estabelecer esse auxílio à população, que é uma exigência da Câmara, é uma exigência do Senado, mas fundamentalmente é uma exigência daquelas pessoas que precisam ser assistidas pelo Estado. Presidente, se houver demora, pode acontecer o que aconteceu no início do auxílio emergencial. Eles sinalizaram R$200, o Congresso tomou a iniciativa e acabou fazendo um auxílio totalmente diferente do que o governo previa inicialmente, ou seja, na inércia do governo, o Congresso vai atuar? Eu prefiro considerar a hipótese de que nós estabeleceremos um consenso com o governo federal, com a equipe econômica, para se estabelecer um auxílio que seja matemática e economicamente possível nesse momento do país, que possa socorrer essas pessoas. O dia depois, numa eventualidade de não haver esse entendimento por parte do governo federal, nós vamos avaliar no momento oportuno. Aumento de imposto é uma solução na cabeça do senhor? Eu acredito que nesse instante, como o auxílio ele é necessário muito imediatamente, uma criação de imposto seria inclusive ineficaz, considerando o tempo que nós precisamos reagir. Então essa discussão de aumento de imposto com o sistema tributário da forma como está é uma discussão que não é boa para o país nesse momento, porque o que se deve tratar sobre o aspecto tributário é no âmbito da reforma tributária. Criação, extinção, novo formato, seja de tributo, seja de alíquota de base de cálculo, isso tudo tem que ser discutido na reforma tributária. O que nós precisamos para já, urgentemente, é do auxílio emergencial ou um programa análogo que possa socorrer as pessoas, independente da criação de novos tributos. Obrigado, viu? Vou chamar a Renata Agostini, nossa analista de política. Bom, Renata, a gente volta aí ao assunto do auxílio emergencial, sendo que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fala em uma confluência de esforços com o governo federal para se acertar um valor, mas fala também da urgência do assunto. Então, a gente está vendo aí que está realmente a ideia amadurecendo, né? Em várias frentes, inclusive. Amadurecida até eu já diria, Carla, porque se a gente pegar o que o Arthur Lira, presidente da Câmara, disse, olha, a situação está ficando crítica, né? Essa proposta tem que chegar. E a gente pegar alguns destaques do que a gente acabou de ouvir o presidente do Senado falando, Rodrigo Pacheco, olha, ele fala que o que a gente precisa para já é o auxílio emergencial que possa socorrer as pessoas. Ele diz que buscar uma solução de um imposto não dá tempo diante do tempo em que precisamos reagir. Os dois estão indicando que o auxílio vai vir e vai vir
Logo, é isso que a gente tira dessas falas dos dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Importante ainda, Carla, o que Rodrigo Pacheco diz, que uma criação de imposto nesse momento não é o caso de se debater, isso tem que ser visto na reforma tributária e ainda, algo que a gente também tratou aqui ontem, que esse movimento da equipe econômica de tentar condicionar o retorno do auxílio à aprovação de propostas de emenda à Constituição não deve vingar. Ele é muito cuidadoso, ele foi muito cuidadoso ao dizer que ele entende que é um tema importante também. Agora, ele diz que são debates independentes, ambos importantes, mas independentes. Há, sim, um movimento já nos últimos dias do Congresso de enviar esse recado à equipe de Guedes, que não dá para colocar a aprovação de uma PEC como um passo anterior a esse debate do auxílio. Fica muito claro, Carla, que o Congresso está deixando explícito ao governo que esse é um debate para já. Então, Rodrigo Pacheco fala que o ministro da Economia telefonou a ele, que eles vão tentar uma reunião já ainda hoje, colocar as equipes para trabalhar longamente nos próximos dias e aí sim, para logo depois do Carnaval, a gente já ter esse formato da proposta. Reforça também que o modelo não está pronto, Carla. E aquela história do BIP, do curso de qualificação no Sistema S, vinculação com carteira verde e amarela, essas outras propostas, então, estão perdendo aí a corrida por uma coisa mais simples, imediata e urgente. Carla, o que integrantes do Ministério da Economia me explicaram é que esse formato desse BIP, né, como ficou chamado, ele vem sendo estudado sim há algum tempo no debate da reedição daquela carteira verde e amarela. Esse foi o nome do programa que o governo tentou emplacar para modificar, flexibilizar algumas regras trabalhistas. Houve uma edição de uma medida provisória, o Congresso não transformou em lei, então ela perdeu a validade, como a gente chama, não se tornou uma realidade na legislação brasileira. Mas a equipe econômica não desistiu, o ministro Guedes não desistiu de uma reforma nas leis trabalhistas para o que ele entende ser necessário justamente para retomar a criação de empregos, acelerar a criação de empregos. Esse programa, então, estava sendo pensado em conexão com isso, não necessariamente como a solução para a retomada do auxílio emergencial. Esse é um debate, sim, que está dentro da equipe econômica, mas ele não é a única proposta colocada nesse momento. O que fica ainda claro quando a gente tira essas declarações da cúpula do Congresso é que, diante da pressa, não há uma disposição para se aprovar grandes projetos. Então, reeditar uma medida provisória que modifica leis trabalhistas é algo que exige bastante articulação. Não parece, nesse momento, o que o Congresso quer, Carla. Obrigada, Renata Agostini.